Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós mais uma vez nos achegamos à Tua santíssima presença para podermos suplicar mais uma vez o Teu favor. Ó Senhor, fala conosco nessa noite, nesse final de dia. Fala com o Teu povo, Senhor Deus. Torna conhecido o Teu nome. Exalta o Teu nome. Edifica a Tua igreja. Salva os que estão perdidos. Socorre-nos nas nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. É tão natural, irmãos, quando nós falamos em fugir de pecado ou vencer as tentações dessa vida. É tão natural nós pensarmos em algumas estratégias para tal. É sempre algo planejado, algo que podemos fazer, evitar determinadas coisas, falar com determinadas pessoas. Isso tem o seu valor, isso tem o seu papel num dado momento. Entretanto, a estratégia bíblica que Deus ensina não é exatamente o que eu tenho de fazer como método para fugir de determinado pecado, mas o quanto eu conheço da obra de Cristo e como isso protege a minha alma. O quanto eu conheço do Senhor, o quanto eu conheço da sua obra, o quanto eu conheço do que Ele fez por nós e como isso protege a minha própria alma. Lembro-me do texto da primeira carta de João, no capítulo 3, quando o apóstolo ali vai dizer, irmãos, no verso 1, veja que grande amor Deus nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz assim, de fato, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja, nós já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós ainda o veremos face a face. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E quando João termina esse raciocínio, ele acrescenta um detalhe no verso 3 e 4. Ele diz assim, todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que esperança eu tenho? Primeiro, irmãos, eu passo a meditar naquilo que eu sou em Cristo. Agora eu sou filho de Deus, agora eu pertenço ao povo de Deus, e eu tenho a certeza que em Cristo eu verei a face do meu Deus. E João ali nos chama a reflexão daquilo que isso significa. E logo em seguida vem uma aplicação, dizendo exatamente assim. Todo aquele que tem essa esperança de ver o Senhor, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Porque eu contemplei a pureza de Deus, a santidade de Deus, e eu sou filho dEle, e eu vou vê-lo face a face, em Cristo. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. É imediato a conexão. Aquele que compreende, aquele que contempla a obra de Cristo, aquele que entende, esse naturalmente reconhece o seu Deus como puro e santo. Logo, eu sei que eu serei como Ele. E todo aquele que espera, agora, purifica o seu coração, porque o Senhor é puro. Nós estamos diante da carta aos Hebreus que tem exatamente a mesma preocupação. Que preocupação, irmãos? Qual o ponto aqui?
irmãos em Cristo que estavam querendo se desvencilhar da verdade do Evangelho, acreditando que poderiam voltar às práticas judaizantes. Mais ainda, muitos estavam se apartando do Senhor. Por que razão? Porque perderam de vista Cristo. Quando eles começaram a entender que Moisés era igual a Cristo, quando eles começaram a entender que os anjos eram iguais a Cristo, eles começaram a escorregar, a se afastar, e cada vez mais foram para longe do Senhor. E aí o autor da carta aos Hebreus vem e diz assim: eu preciso elevar Cristo diante dos seus olhos. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, e é isso que vai sustentar vocês. É isso que vai sustentar vocês. O texto, ele chama exatamente depois do final do capítulo 2, ele chama para nós considerarmos. Veja a expressão, irmãos, no capítulo 3, verso 1, o início do texto, por isso. Então esse por isso aqui, ele conecta o que foi dito anteriormente. Veja como termina o capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ele é poderoso para nos socorrer. Por isso, então, eu sei o que ele pode fazer por mim. Por isso, irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente. Considerai atentamente. Preste atenção nele. Prescrute a pessoa e a obra dele, como revelado nas Sagradas Escrituras. Para que haja salvação, para que vocês sejam protegidos, não tire os olhos dele, reflitam na obra dele, considerem. A NVI traduz assim, irmãos, essa expressão, considerar, traduz assim: fixar os seus pensamentos nele, que é uma maneira maior de descrever essa expressão, não é? Considerar, é fixar os seus pensamentos nele. Não tira os seus olhos dele, porque todas as vezes que você tirar os seus olhos dele, você vai se afastar, você vai entrar no caminho para longe dele. E aqui nós podemos lembrar da história de Pedro, irmãos, tão bem contada lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, que andou pelas águas e depois chama Pedro, e Pedro começa a andar sobre as águas. O texto descreve que Pedro olhava para Cristo, em um dado momento ele passa a olhar para o vento, para as circunstâncias, para a escuridão, e ele começa a afundar, e ele diz: Senhor, socorre-me. E o Senhor vai, estende a mão e mais uma vez o ajuda. Nós tiramos os olhos do Senhor e passamos a olhar para as circunstâncias, para aquilo que acontece ao nosso lado, e nós não sabemos como enfrentar o mundo, nem mesmo ter esperança diante das circunstâncias que nós vivemos. Considere, fixe o teu pensamento nele. Medita na obra dele. Põe o teu coração no que ele fez. E isso te protegerá. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, queria que você, por favor, abrisse o texto comigo. Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai descrever a importância desse evangelho. Ele diz assim, irmãos, veja como é que ele vai lutar contra os falsos mestres. A partir do verso 2 do capítulo 3, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo. Veja, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu desisti, eu considerei tudo como refúgio, considerei tudo como nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu perdi tudo por causa dele, para ser achado apenas nele. Aqui o apóstolo nos mostra, assim como o autor da carta aos Hebreus, irmãos, depois de expor a obra de Cristo no capítulo 1, onde ele diz, Jesus é Deus, os anjos o adoram. Quando no capítulo 2 ele diz, Jesus é verdadeiro homem, ele veio para morrer e ser propiciação pelos nossos pecados. Nós estamos seguros nele, perfeitamente seguros nele. Então ele termina e olha, considerai atentamente, Só que, para introduzir essa reflexão que ele passa a fazer, esse olhar para o Senhor, essa consideração naquilo que ele fez, ele então passa a descrever a igreja de 3 maneiras. Primeiro, se você olhar no verso 1 ainda, santos irmãos, veja, 2 palavras que estão ali associadas, não é? Santos irmãos, substantivo e um adjetivo. Santos irmãos. E depois ele ele traz uma outra informação, que participais da vocação celestial. Entende? Aqui, então, ele descreve santos irmãos que participam da vocação celestial. Ele passa a descrever. Quem deve olhar para ele? É a igreja, entende, irmãos? Aqui nesse mundo caído, a igreja olha para Cristo para poder suportar as aflições desse mundo. É nele, olhando para ele, que nós venceremos todas elas. E aqui você pode pensar um pouco nos termos que são utilizados no texto, irmãos. O termo irmãos, que o autor utiliza aqui, né? Ele se dirige literalmente àqueles que vão receber a carta. Esses irmãos que recebem essa carta, é para esses que ele se dirige. Aqueles que estão em necessidade de correção e admoestação. Aqueles que estão tirando os olhos do Senhor para colocar em outro lugar. Ele descreve esses irmãos dizendo, mesmo na condição que vocês se encontram, vocês são irmãos, vocês são companheiros na fé, vocês pertencem ao mesmo corpo. Essa irmandade que aqui é descrita no texto, irmãos, é baseada no
no Redentor, no Deus que se fez homem, como exposta no capítulo 2 do livro de Hebreus. Por favor, no verso 10 em diante, ele diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Veja, ele diz, conduzindo muitos filhos à glória. Pois, verso 11, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, isto é, todos são da mesma natureza. Jesus é verdadeiro homem e nós somos da mesma natureza dele. Ele é da mesma natureza nossa. Todos pertencem ao mesmo. Todos são da mesma natureza. E ele veio salvar. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Entenda, a obra da redenção que Cristo alcançou por nós nos transformou em irmãos. Nós pertencemos ao mesmo povo. Essa irmandade aqui descrita no texto, irmãos, tem raízes teológicas. Não é uma relação superficial, casual, que muitas vezes nós chamamos um ou outro de irmão. A designação irmãos aqui, não é? Ela traz consigo um adjetivo, santos, santos irmãos. Que essa é uma expressão no Novo Testamento, irmãos, que muitas vezes usado para descrever a própria igreja, aos santos que estão em Corinto, por exemplo. A descrição usada aqui no texto, irmãos como sendo santos, não implica que eles são santos em si mesmos, isto é, não que eles se fizeram santos, ou que eles têm poder para isso, mas que eles foram santificados. E como diz o versículo 11 que acabamos de ler do capítulo 2, porque tanto que santifica, quantos que são santificados. Tanto Cristo como aquele que santifica, quanto aqueles que são santificados, todos vêm de um só, isto é, têm a mesma natureza. Esses são irmãos que são chamados assim. Aqui é a irmandade baseada nesse processo da obra de Cristo que nos torna santos irmãos, que fomos separados do mundo, tirados do mundo para vivermos para a glória de Deus. Isso faz com que esse termo irmãos nos mostre que nós temos um irmão que é Cristo nos céus, e ele, ao cumprir toda a obra do Pai, ele adentrou o santíssimo lugar onde ele vive a interceder por nós, e é por isso que eu não posso tirar os olhos dele, é ele quem me sustenta, é por isso que eu devo considerar santos irmãos. Considerem. Isso aponta também para o fato, irmãos, daquilo que nós não éramos e o que nós nos tornamos, porque ser santo é porque nós somos santificados nele. Nós éramos impuros, separados do povo de Deus. Agora nós somos trazidos e aproximados, pertencemos ao povo, a ponto de sermos chamados santos irmãos. Mas esse chamado, como o texto diz, por isso, santos irmãos, que participais, e aqui é essa participação, isto é, vocês fazem parte, isso pertence a vocês. Pertence o que, irmãos? A vocação celestial. O que é exatamente essa vocação celestial? De onde vem esse chamado? Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, que está nos céus. A igreja é precisamente a companhia de irmãos que Deus chamou desse mundo caído para habitar com Ele na eternidade. O chamado é celestial, não é um chamado mundano, não é um chamado terreno, é o chamado celestial, porque nos conduz literalmente, irmãos, para o lugar onde Ele habita. Eu posso pensar dessa maneira, sem dúvida alguma. É celestial no fim para o qual Ele nos conduz, nós vamos para os céus,
mas é celestial também na origem de onde ele procede. Ele procede dos céus, mas ele nos conduz para os céus. É um chamado para cima, é um chamado que nos eleva, que nos conduz para os céus. Irmãos, santos irmãos que participais da vocação celestial. Vocês que agora pertencem a essa realidade. Ele está convocando a igreja a considerar Cristo. Para onde é exatamente que eles estão indo, irmãos? Eu queria rapidamente que você pensasse comigo, por exemplo, na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 11, por favor, versículo 16, veja o que o texto diz. Hebreus 11, 16 diz assim: se na verdade se lembrassem do verso 15 e 16, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja, essa é a vocação celestial. Eles vão habitar nos céus, eles aguardam uma cidade celestial. Eles são tirados das trevas do mundo e são feitos aqui agora santos irmãos, que foram separados e pertencem agora a uma família, a igreja de Cristo. Essa comunhão dos santos, que participam dessa vocação celestial. Capítulo 12, ainda da carta aos Hebreus, no verso 22, preste atenção. Capítulo 12, verso 22, o autor diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Exatamente a descrição do culto público da igreja neotestamentária, a descrição dos céus, do paraíso. Então, isso é tão glorioso, irmãos, que o culto público é o provar contínuo das delícias do paraíso. Nós temos aqui um povo separado do mundo, convocado por Deus, salvo, que vivem fora para a glória, que saíram do mundo para viver para a glória de Deus. Esse povo, no dia do Senhor, se reúne para adorar o Senhor, como em santa assembleia, como a descrição, estamos no monte Sião. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios: os anjos que estão no nosso meio, revelando a característica do Santo dos Santos, os anjos cantam conosco a Deus. Essa é a descrição da glória desse momento, a vocação celestial, e nós provamos dela na própria adoração ao nome do Senhor. No verso 25 do mesmo capítulo 12, ele faz um alerta solene à igreja, dizendo assim, Hebreus 12, 25, em diante, ele fala: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Se aqueles que foram advertidos na terra não escaparam, imagina nós que somos advertidos dos céus. A vocação celestial. Ele olha para a igreja e descreve exatamente assim: santos irmãos que participam da vocação celestial. Ele diz a eles: considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Interessante, esse termo apóstolo é a única vez que ele aparece em todo o Novo Testamento relacionado a Cristo. Em nenhum outro lugar você vai encontrar
essa descrição. Cristo como apóstolo. Você não encontra isso, de fato, no Novo Testamento. E aí é uma discussão muito interessante, porque nós estamos falando aqui o apostolado como sendo o caráter profético, aquele que fala, né? Qual é a associação que nós temos aqui? Nós temos a associação com o capítulo 1. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2, diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse que fala conosco? É Jesus Cristo, o herdeiro, que criou todas as coisas. Então, ele é o apóstolo, é aquele que anuncia, só que ele chama Cristo o apóstolo. O apóstolo. Por ser o apóstolo, ele é aquele que foi primeiramente enviado. A palavra apóstolo significa enviado, literalmente. Então, quem foi enviado primeiro foi Cristo. E depois ele envia. Se você for comigo para João, no capítulo 20, onde essa ideia é melhor explicada, lá em João, no capítulo 20, você vai encontrar, no verso 21, a seguinte declaração. Veja, por favor, irmãos. João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A ideia, irmãos, ela está mais ou menos próxima lá da oração sacerdotal, no capítulo 17, verso 18, quando Cristo diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Então, aqui, entenda, esse que é chamado de de apóstolo, esse é o apóstolo. É ele quem chama os apóstolos. Então, ele foi enviado pelo Pai e ele envia os apóstolos. Literalmente. Considere o apóstolo. Considere exatamente ele, Jesus Cristo, o apóstolo. Esse é o sentido mais básico que podemos ter desse texto, irmãos. Se você voltar comigo, para você entender o que significa isso, ainda um pouco mais na carta aos Hebreus, no capítulo 12, ainda, nos versos primeiros do capítulo 12, diz assim, irmãos, verso 1 a 3, onde a expressão considerar é retomada. Hebreus 12, 1 a 3 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja o detalhe, irmãos, nós vamos perseguir e continuar nossa carreira olhando para Ele. Olhando para Ele, é a mesma imagem ali do capítulo 3, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, veja, a mesma expressão, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E aqui de novo, irmãos, ora, olhe para Ele, não se cansem nessa jornada, não percam a esperança, não percam a força, olhe para Ele, aquele que suportou tudo por vossa causa. Não tire os olhos dele, considere a obra dele, para que vocês não venham a se desviar do caminho. Esse é o autor da nossa fé, o texto diz. Ele é quem anuncia, ele é quem fala à igreja. Ele é o profeta, ele é o apóstolo, aquele que fala a vontade de Deus. Você imagina, irmãos, o que exatamente que o Senhor faz no meio da igreja? Ele,
quando nós abrimos a palavra de Deus, é impossível pregar em qualquer lugar da Escritura sem proclamar a Cristo, irmãos. É como se nós estivéssemos afirmando o contrário quando não pregamos a Cristo nas Sagradas Escrituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento. A igreja vai vencer, a igreja vai suportar, a igreja vai ser fortalecida, porque ela vai prestar atenção no que o apóstolo fala à igreja, o que Jesus Cristo fala à igreja, o que ele anuncia à igreja, que é a sua palavra continuamente. Que é a sua palavra continuamente. Nós vimos no capítulo 12, irmãos, ainda já depois de termos lido alguma seção dele, no verso 22 que já foi lido, ele diz: tendo chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e aí no verso 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele é o apóstolo, não recuse ao que fala, ao que proclama. Ele é o apóstolo que prega a igreja. A consciência é tão clara, irmãos, o entendimento do autor da carta aos Hebreus é tão clara, que ele vai comparar isso, porque na medida em que aqueles irmãos, naquele contexto, estavam trocando Cristo pelos personagens que apontavam para Cristo no Antigo Testamento. Uns estavam voltando para Moisés, outros se voltando para Arão, outros se voltando para para os sacrifícios do Antigo Testamento. Enquanto eles estavam voltando, então o autor diz assim: se não escaparam aqueles que ouviram o que falava na terra, como escaparão daquele que fala dos céus? O apóstolo Jesus Cristo, como vocês escaparão? E quando nós pensamos no apóstolo, nós pensamos no outro elemento interessante, irmãos. É que ele é o que fala a palavra de Deus à igreja. O apóstolo é aquele que fala a palavra de Deus à igreja. João, no capítulo 1, verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É Jesus quem revela o Pai. Ele fala a vontade de Deus à igreja. O que é que ele traz dos céus? A vocação celestial, ela vem dos céus. Aquele que desceu do céu, o pão que veio dos céus, como diz em João no capítulo 6. Aquele que anuncia o que veio dos céus, a palavra de vida e de salvação, é ele quem proclama tal palavra. O que é que ele faz como apóstolo? Ele traz a vontade de Deus ao povo. E agora vem o segundo aspecto da pessoa dele no texto do capítulo 3, verso 1 ainda. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E sumo sacerdote. Qual é exatamente a diferença aqui de um e do outro, irmãos? Qual é a diferença de um e do outro? É a completude aqui na realidade. O apóstolo é aquele que fala a palavra de Deus ao povo. O sumo sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Considere Cristo, porque nele e somente nele a verdadeira reconciliação. E quando ele adentrou os céus como sumo sacerdote, ele vive a interceder por nós. A figura é exatamente essa, a imagem do sumo sacerdote. Se você voltar mesmo na carta aos Hebreus, irmãos, por favor,
no capítulo 1 ainda, mesmo falando dele como aquele que fala à igreja, no verso 3 diz assim: ele que é o resplendor da glória, Hebreus 1:3, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui a figura de um sacerdote com o rei. No capítulo 2, isso fica ainda muito mais claro, irmãos. Ele, como sumo sacerdote, ele morre pelos nossos pecados. Ele sofre por nossa causa. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Ele não se envergonha. Por isso, ele, quando veio ao mundo, ele fez tudo o que Deus requereu dele, cumpriu toda a palavra e foi sacrifício perfeito diante de Deus. Morreu sem nunca ter pecado, a fim de que o seu sacrifício perfeito fosse recebido por Deus e, consequentemente, ele ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia. E agora ele está sentado à direita de Deus Pai. E isso significa dizer, irmãos, que há um homem nos céus que representa a igreja, Jesus Cristo. Esse é o sumo sacerdote. Nosso problema era impossível de ser resolvido. Porque quem falaria a nós as palavras dos céus? E como nós subiríamos aos céus? Jesus Cristo é a resposta exata para isso. É o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Nós cremos, exatamente cremos nessa realidade. Aqui, irmãos, vem o tom do início. Considerem Cristo. Vocês que são hoje santos irmãos, que participam da vocação celestial, para vocês terem sido feitos santos, a morte do Cordeiro foi que operou isso em vós. E se vocês hoje são participantes da vocação celestial, é porque o apóstolo falou à igreja e o Senhor abriu os nossos ouvidos. Nós somos participantes dessa realidade. Considere Cristo Jesus. Pense nele literalmente. Aqui não é, irmãos, em hipótese alguma, o apóstolo, o autor dessa carta não está aqui dizendo à igreja, simplesmente não falte ao culto. Não é exatamente isso somente que ele está dizendo. Ele não está dizendo apenas, venha todo domingo para a igreja de manhã e à tarde. É claro que você tem que fazer isso porque por outros princípios. Ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo, você não pode tirar os olhos de Cristo. Você não pode tirar os olhos de Cristo. Eu preciso, e aqui como um pai, eu preciso amar essa verdade de todo o meu coração, a ponto de instruir os meus filhos a meditarem nessa palavra. O apóstolo Paulo disse, por causa desse conhecimento, eu considero tudo como refúgio. Qual é o maior conhecimento que os seus filhos podem ter? Qual a maior informação que eles podem ter no coração e na mente? O que é que vocês devem inculcar a eles, irmãos? De que lhe adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta ser bem-sucedido nessa terra, mas não morar nos céus? Qual é a ênfase do seu ensino e da sua instrução em casa?
Aí nós temos os nossos catecismos, irmãos, que são tão sublimes nisso, tão preciosos nisso. Quem é o nosso Redentor? Por que Jesus Cristo é Deus? Por que Ele é homem? Por que as duas naturezas estão numa única pessoa? Quais são os ofícios dele? Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. E o que isso tem a ver com minha vida? Como isso me traz esperança? Isso deve inundar a minha mente e o meu coração e ser a pauta da instrução na minha casa. Não tirem os olhos de Cristo. Porque quando vocês estiverem cansados nesse mundo, de sofrer, de passar perseguição, de sofrer diante do mundo caído, vocês vão olhar para ele, vocês vão considerá-lo. E como o autor diz no capítulo 12, considere aquele que sabia que podia ter felicidade nessa terra, mas ele negou tudo isso por causa de vocês. Ele sofreu, ele suportou por causa de vocês. A vida dele não foi a glória nessa terra, a vida dele não foi fazer um reino, foi levantar filhos, foi criar uma família, santos filhos, irmãos, que vão habitar com ele nos céus. É isso que vai fortalecer sua fé, é isso que vai te sustentar nos dias de luta nessa terra. Nós podemos olhar para o capítulo 11 da carta aos Hebreus e ver a fé daqueles homens tão gloriosa. Moisés preferiu o sofrimento do que a glória do Egito. Que exemplo! Jesus Cristo, irmãos, se fez homem e não construiu nenhuma glória nessa terra, porque a glória dele era criar uma família de filhos que habitassem com ele por toda a eternidade. E ele não vacilou nessa obra. As palavras são tão gloriosas que precisam ser lidas de novo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, Hebreus 12, 3, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considere aquele. O que foi prometido, irmãos, o que ele veio fazer, ele fez. Aqui estará a nossa esperança. Quanto a você, esse mundo caído que vivemos, e às vezes nós somos tentados com todas as forças para cedermos às pressões desse mundo, para as glórias dessa terra, para a fama desse mundo caído. E isso em troca do conhecimento e da glória de Cristo. Quando você estiver nessa situação, se você estiver olhando para Ele, considerando Ele, você vai encontrar forças para permanecer. Para permanecer. Nós corremos, e corremos, como diz o autor da carta aos Hebreus ainda, irmãos, como diz o verso 1 do capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que foi proposto para Cristo, Ele cumpriu. O que Ele requer de nós, considere Ele, e você fará
nele a mesma coisa. Mas quanto a você, que não tem Cristo Jesus como seu Salvador, qual a esperança que você tem? O que é que você aguarda? O que é que você escuta? O que é que lhe garante que você vai estar com o Senhor? Qual é a verdade que você tem que lhe concede de alguma maneira paz nessa terra? Você sabe muito bem no íntimo do seu coração que nem suas obras, nem o esoterismo, nem aquilo que você pensa fazer que é bom, nada disso lhe concede segurança nesse mundo, porque é só você perder aquilo que você tem, que você perde a esperança completa nessa terra. Hoje, nós convocamos vocês também, que não têm a Cristo, a suplicarem a Deus: Senhor, desvenda os meus olhos, concede-me graça para que eu contemple Cristo e sua obra, para que eu compreenda a verdadeira salvação e encontre a vida eterna. Essa será a tua única esperança. Tua e da tua casa. Certamente. Tua e da tua casa. Dessa maneira, irmãos, capítulo 3 inicia apenas dizendo: considere Cristo Jesus. Considere Cristo Jesus e vocês estarão seguros nessa vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, porque temos a Tua palavra que nos instrui com tanta clareza acerca da glória e da obra de Cristo, nosso Redentor. Nós temos a Tua palavra que com tanta certeza nos mostra acerca da pessoa e da obra do nosso Redentor Jesus Cristo, que é a palavra que procede dele, a palavra do Senhor, viva, santa, poderosa. Ó Senhor, concede-nos a graça de crermos de todo o nosso coração, não apenas, ó Senhor, não apenas com os lábios, mas de coração. Concede-nos a graça de confiarmos naquilo que Cristo fez por nós, na certeza de que das palavras que saem dos seus lábios e na obra que Ele fez para nos reconciliar com o Pai, que nós possamos ter nele a nossa segurança e assim, ó Deus, possamos correr nessa caminhada, nessa terra, na expectativa de chegarmos ao alvo, retornarmos e habitarmos contigo para sempre, pois aguardamos, ó Deus, uma cidade celestial, de onde o Senhor nos chamou e para onde o Senhor nos chamou. Bendito seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus.